O mercado de milho começou a semana como terminou, ou seja, parado. Com os produtores focados em condições climáticas que atrasam o plantio de verão, o mercado está ausente de vendedores. Pontualmente ocorrem alguns negócios de indústrias comprando alguns lotes para suprir as necessidades. No norte e oeste do Paraná, as indicações nominais continuam no patamar de R$ 30 a saca. No porto de Paranaguá, as indicações para embarque em dezembro ficaram em R$ 35,50 a saca. As informações são da agência Safras e Mercado. Na BMF Bovespa, os futuros do cereal começaram a semana pelo lado positivo, talvez já focando as possíveis condições adversas para a safra provocada pelo El Niño. Vamos agora falar sobre o comportamento do milho nos futuros da BMF Bovespa. Bom dia, Emerson. Bom dia, Carlos. Bom dia, caros ouvintes. O que a gente pode avaliar aí, Carlos, em relação ao comportamento do preço do milho para a BMF, que é este vencimento janeiro, é o milho CCMF 16, que o comportamento, na verdade, de ontem que gerou um aspecto de bastante preocupação, vindo da ressaca do final de semana, nessa situação aí cada vez mais tensa em relação ao quadro político, né, do país. Reflete esse comportamento, e ainda mais que na segunda-feira a gente teve o vencimento do dólar futuro na bolsa, que já abriu aí, né, trabalhou na sessão de segunda-feira praticamente o dia todo no lado positivo, e essa perspectiva de dólar com preocupação política somou aí um comportamento de recuperação, na verdade, para o preço do milho. Agora, a forma que recuperou que chama bastante atenção, porque ficou ainda dentro dos parâmetros, ou seja, dentro dos níveis técnicos de preço entre patamares de resistência. Porque a gente vinha falando, né, Carlos, a gente tinha comentado aí com os nossos ouvintes que abaixo do nível do 35,50, 35,30 o milho para janeiro, poderia ganhar a casa lá, quem sabe até do 34,60. Número esse do 34,60 que estava no decorrer da semana passada, que seria o número para ficar atento, né, até mesmo aí numa diminuição de comercialização para o mercado de físico, uma necessidade de adiantamento de caixa por parte do produtor, enfim, isso aí poderia trazer na BMF para o vencimento de janeiro uma continuidade do movimento da baixa. Porém, na surpresa do domingo, né, essa até a condição aí das interrogações políticas e até mesmo o reflexo da alta do dólar no pregão de ontem, mudou um pouco o curso aí. Na verdade, não tira a mão, né? Não muda a mão ainda do milho no curto prazo com um movimento um pouco mais vendedor, porque ele veio a alguns pregões fazendo esse direcionamento de baixa, né? Mas a gente aí como avalia a questão de que tudo pode acontecer porque tudo é preço, né? E o humor ele se transforma de mau humor para bom humor em relação à flexibilidade que o mercado proporciona pela liquidez. Então, a hora que o mercado romper ou trabalhar acima do nível de 35,50, que seria aí um nível de teste para cima no milho janeiro, talvez aí o reflexo das notícias mais do fundamento, né, que a gente tem visto aí, Carlos, pode já a questão até de clima e essa condição toda, pode aí refletir num movimento para alta. Porém, é muito precoce ainda para a gente avaliar, muito recente, né, o comportamento mais isolado do pregão de ontem. Vamos esperar o pregão de hoje, aí, dessa terça-feira, para ver qual é o rumo que o mercado realmente vai tomar. Mas aí nesse nível de 35,20, 35,30 ainda o pessoal tem olhado como oportunidade de fixação, porque a banda está entre a tensão abaixo do 34,60, que pode piorar o cenário de preço, né, e acima de 35,50 pode melhorar o cenário de preço. Então esse seria aí o range, ou seria os parâmetros entre nível de suporte, que é a linha de baixo do gráfico, é a banda inferior, e os pontos de resistência, que é a banda superior da análise técnica aí, né, ou do comportamento dos preços, que seria na casa do 35,50. Estamos de olho, estamos monitorando para sempre levar de primeira mão a informação para os nossos ouvintes e para os nossos clientes também, Carlos. Acho que é o que tinha para fazer o comentário. Tá certo, Emerson. Aí foi as considerações do Emerson sobre os futuros de milho da BMF Bovespa. E a gente volta logo a seguir com informações sobre o boi gordo. Lembrando que o nosso e-mail para contato é conversadafazenda@gmail.com.